presidente do partido Cidadania, Roberto Freire, anunciou apoio da sigla ao ex-presidente Lula no segundo turno. Só que essa decisão não tem um apoio integral dos integrantes do partido, que cobram a chamada neutralidade. Sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal reeleito, Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo e parabéns pela reeleição. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação mais uma vez participar do programa com vocês. Perfeito. Deputado, para começar esse bate-papo, claro, vários assuntos, mas queria tratar disso que eu destaquei no enunciado. Como o senhor está vendo essa disputa no segundo turno, como as siglas estão se organizando para manifestar e formalizar esses apoios? Como o senhor viu essa manifestação de Roberto Freire anunciando apoio a Lula? Há divergências internas dentro do partido, o senhor concordou? Essa orientação deve ser repassada para todos os diretórios ou vocês devem adotar a chamada neutralidade? Mas eu não posso também deixar de perguntar para o senhor, em quem o senhor vai votar? Em Lula ou em Bolsonaro? Olha, primeiro, para poder posicionar, o que houve foi a decisão da Executiva Nacional, na sua maioria, pelo apoio ao Lula, ressalvando aqueles que queiram pensar de maneira diferentes, de se posicionarem individualmente. Como líder da nossa bancada na Câmara dos Deputados, eu tenho que entender o sentimento da nova bancada que foi eleita pelas urnas agora. E o nosso entendimento é que é impossível nós apoiarmos o Lula. Nós tivemos todo um histórico de trabalho contrário àquilo que o Lula defende. Por exemplo, eu sou autor da PEC da prisão em segunda instância. Então, dificilmente eu conseguiria estar em consonância com qualquer movimento que possa trazer de volta aqueles que estiveram durante muitos anos no poder cometendo vários atos de corrupção. E, naturalmente, a nossa posição é não apoiar o Lula e, nesse momento, como líder da bancada, posicionar que os deputados eleitos do nosso partido, nesse momento, se posicionam de maneira neutra para poder entender esse processo e fazer a maturação no tempo devido do apoio que nós vamos dar ou do voto que nós vamos oferecer no segundo turno desta eleição. Agora, com o Lula, nós não iremos. Perfeito. Em relação à sua decisão pessoal? Então, a minha decisão pessoal, ela não pode ser sobre mim, ela tem que ser sobre todos aqueles que escolheram a minha candidatura para poder representar no Congresso Nacional. E, obviamente, nós tivemos uma eleição muito polarizada. Infelizmente, o debate foi reduzido no Brasil. Nós tivemos um debate muito mais pela polarização, pelo veto a outra candidatura do que propriamente os desafios que o Brasil tem. E isso deixou aqueles candidatos como nós, que somos de centro, num espaço muito reduzido e, naturalmente, os nossos eleitores escolheram algum presidente durante o primeiro turno que não era o nosso, até pela redução de votos que ocorreu dos candidatos de terceira via. Consequentemente, é necessário fazer uma avaliação com os eleitores para a nossa posição, que não é só o meu voto. O meu voto representa quase 200 mil eleitores que confiaram em mim essa recondução. E, obviamente, eu tenho que atendê-los. Mas dentro dos meus princípios eu não tenho condições nenhuma de apoiar o Lula, não tenho condições nenhuma de caminhar ao lado do PT e, obviamente, isso direciona a um posicionamento muito em breve que nós vamos adotar. Pelo que o senhor está explicando para a gente, deputado, há sim uma possibilidade mais adiante, depois que o senhor se reunir e conversar com outros parceiros políticos, conversar também com eleitores, de talvez declarar um eventual apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Sobretudo em relação a essa pauta que o senhor citou, que sempre foi muito defendida pelo senhor, que é a PEC da segunda instância, que segue parada no Congresso Nacional. Eu até cito aqui apoios que foram declarados nesse sentido do combate à corrupção. Hoje, apoios ao presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol, e também do senador eleito pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro. Eles se uniram, embora há algum tempo atrás chegaram a divergir em alguns aspectos, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque, segundo eles, ele é o que mais se aproxima dessa pauta anticorrupção. Então, levando-se em consideração tudo isso e o que o senhor está dizendo para a gente, não está descartado, pelo menos, um futuro apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Não está descartado, mas é necessário, foi muito importante você trazer esse tema, porque não é simplesmente, nesse caso, declarar o voto e o apoio. É necessário nós termos
compromissos com essa pauta, compromissos importantes de nós aprovarmos, de nós avançarmos. Tenho certeza que o aumento significativo que eu tive de uma eleição para outra se deve especialmente a esse tema. E, naturalmente, eu preciso desses compromissos para poder fazer com que o Brasil escreva um novo momento em relação à justiça, que, infelizmente, como nós sempre vimos, é uma justiça que, para uma pequena parcela, ela é impune e gera uma sensação de indignação na sociedade. Então, naturalmente, essa pauta será colocada para vermos quais compromissos são colocados pelos candidatos e que possa ser apresentada uma solução concreta para o Brasil. Eu não posso ser irresponsável de apostar apenas no apoio e pela proximidade que pode ocorrer pela pauta. Uma pauta como essa precisa ter compromisso real de aprovação no Congresso Nacional. Acho que esse é o principal objetivo que nós temos nesse segundo turno, garantir que essa matéria possa ser de fato votada no país. Deputado, falando de eleições, mas deixando de lado um pouco as articulações, a gente tratou no jornal das iniciativas do Poder Legislativo para monitorar ou investigar a atuação dos institutos de pesquisa. Essa é uma questão que vem sendo amplamente debatida por conta dos sucessivos erros, na sua grande maioria, sempre para um lado. Queria a sua avaliação sobre essa pauta, se o senhor entende que essa deve ser uma matéria que os congressistas se debrucem nas próximas semanas. O senhor defende a abertura de uma CPI ou concorda mais com o posicionamento do ministro da Justiça, que pediu que a Polícia Federal investigue eventuais problemas que envolvam os institutos de pesquisa? Olha, eu tenho a seguinte visão sobre a questão de institutos de pesquisa. Primeiro, o instituto de pesquisa, os mais graduados, dificilmente farão pesquisas que estejam erradas no dia seguinte, porque contamina a própria imagem do instituto. O que eu acho é que existe no mundo uma mudança do perfil de como se realiza a pesquisa. Os erros ocorrem porque, infelizmente, as classes sociais modificaram. O instrumento que é utilizado para apurar esse eleitor, na minha opinião, é equivocado, precisa ser revisto. Nós temos hoje a rede social, o mundo digital, que modifica o voto de última hora, e eu acredito que os institutos de pesquisa precisam se aprimorar nos instrumentos que levam os dados ao eleitor. Acho também que o eleitor dificilmente se impacta por pesquisa. Já foi o tempo do eleitor se impactar. Caso contrário, nós não tínhamos resultados diferentes do que as pesquisas apontam. Então, a minha opinião, CPI para pesquisa nesse momento é desperdício de tempo com uma série de demandas que o Brasil carece, que são debates reais, concretos na vida da população. E, na minha opinião, um instituto de pesquisa, ele não influencia o voto, a não ser como ocorreu na minha humilde opinião, que a própria pesquisa, dando o entendimento que o Lula ganharia a eleição no primeiro turno, fez com que vários eleitores dos candidatos da chamada terceira via migrassem o seu voto para o Bolsonaro para poder garantir que ele estivesse na disputa e tivesse um segundo turno. Então, minha opinião é que o Instituto de Pesquisa não é um problema real no Brasil. Nós temos outros desafios, como, por exemplo, essa pauta de combate à corrupção, que precisa ser retomada. Infelizmente, nessa eleição foi muito pouco debatida e acho que é um tema que o Brasil carece de respostas, assim como outras demandas que existem, como economia, como nós fazermos as reformas que o Brasil precisa. Eu acho que o grande trabalho que o Congresso tem que ter é visando o futuro do nosso país, não pensar o país para hoje, mas pensar o país daqui 20 anos. Esse é o desafio que o próximo presidente terá e que o Congresso Nacional precisa se debruçar. Reflexões sobre as eleições, as articulações para o segundo turno e também os institutos de pesquisa em destaque nessa entrevista com o deputado federal reeleito Alex Manente, do Cidadania, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, obrigado, boa noite e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado.